Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do Emerson BZ. E na live de hoje, que é uma live um pouquinho diferente, que você já deve ter notado, né? Nós vamos usar um recurso que eu gosto bastante de utilizar quando eu converso com os meus alunos, quando eu converso com a minha equipe, que é o apoio de alguns slides, porque eu acho que fixa mais na nossa cabeça. E por esse motivo, eu resolvi então gravar este vídeo com o conteúdo, porque ao vivo no Facebook, até onde eu tenho conhecimento, não dá para eu colocar a minha imagem junto com os meus slides, tá bom? Então por esse motivo, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então vamos lá. Quero já começar te convidando para acessar o site administraçãonapratica.com, caso você não conheça. No meu site você pode assistir vídeos, você pode ler artigos e você pode conhecer um pouquinho mais sobre quem é afinal o Emerson BZ. Então corre lá, acessa administraçãonapratica.com. Tá legal? Bom, vamos lá. Na agenda de lives que nós separamos para o mês de abril, nós começamos com a primeira live que teve o tema Como priorizar as suas metas. Então nessa primeira live, a gente de uma maneira bem objetiva, nós explicamos o seguinte, que primeiro, eu tenho que ter condições de escolher dentro de uma infinidade de assuntos que são urgentes, quais desses assuntos são os mais importantes para que eu trate-os, para que eu os resolva. E através dessa definição, a gente aprendeu como criar uma meta. Então, meta para ser meta, ela tem que ser super simples e ela tem que ser bastante específica. Ela tem que dizer para a sua equipe onde você está, aonde você quer chegar e quando você quer chegar. Por exemplo, eu quero elevar o volume de vendas de 100 mil para 200 mil até 31/12. Um exemplo bastante simples, onde fique claro para a equipe, sem a menor sombra de dúvidas, o que efetivamente é a meta mais importante da empresa. Depois que essa meta foi estabelecida, o que nós precisamos fazer? A gente precisa definir as tarefas certas, né? E o que são as tarefas certas? Presta muita atenção no conteúdo desse vídeo, porque você vai aprender algo de muito valor para a sua empresa, para a gestão da sua equipe, para a sua vida. Chama-se tarefas de impacto. Você não sabe o que é? Ótimo, perfeito. Então fica ligado, fica ligada que já já você vai descobrir o que é isso através desse nosso bate-papo durante esse vídeo. Olha, embora eu não esteja ao vivo aí com você, você pode colocar nos comentários desse vídeo as suas perguntas, as suas sugestões, as suas dúvidas, e eu irei responder tudo que vocês colocarem aí, tá bom? Então eu me comprometo, como sempre eu faço, eu sempre respondo e interajo com vocês, mas não esqueça então, se você estiver vendo pela fanpage do Administração na Prática no Facebook, coloca lá seu comentário. Se você por acaso estiver assistindo pelo YouTube, também deixa seu comentário, vai ser muito legal manter esse contato com você, tá bom? Então vamos começar o nosso tema de hoje. E eu queria começar contando para você uma história. Na realidade, eu queria pedir para que você se colocasse no lugar de um gerente de vendas, por exemplo, de um gerente comercial. Então, vamos lá. Vamos supor que você seja um gerente de vendas e você está lá analisando os seus relatórios, né? E aí você se depara com um resultado excelente de vendas no trimestre passado. Olha que bacana. E automaticamente, quando você se depara com esse excelente resultado, é muito provável que você tenha duas reações simultâneas. Isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza que isso já aconteceu com você que está assistindo este vídeo, caso você seja um gerente de vendas, um supervisor de vendas, um diretor de vendas. Essas duas reações elas são as seguintes. A primeira, você fica muito feliz pelo ótimo resultado. E a segunda, você fica ansioso pelo próximo resultado. Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente está acostumado a
olhar os números da nossa empresa através dos famosos indicadores de desempenho, né? Através dos famosos KPIs, né? Os indicadores de performance, né, da empresa. E o que os indicadores de desempenho eles fazem, né? Eles mostram para nós, como nessa imagem que vocês estão vendo aí, eles mostram o que aconteceu, mas eles não nos dão nenhuma referência sobre o futuro. Ah, BZ, mas espera aí, se eu sei, né, como foi o passado, fica fácil eu tentar estimar como vai ser os resultados no futuro, né? Não necessariamente, meu amiguinho, não necessariamente, minha amiguinha, não é assim na prática que as coisas funcionam. Na verdade, os indicadores, eles vão mostrar para você, como eu disse, o que já aconteceu. Se lá atrás houve um projeto, ou se lá atrás houve uma situação que você não consegue nem mensurar qual foi, e isso impactou nos seus resultados, você não tem através deles as informações que você precisa para que efetivamente você não fique ansioso, para que você não fique ansiosa com os resultados futuros. A boa notícia é que tem um jeito muito legal que você vai aprender agora, exclusivamente aqui na fanpage Administração na Prática do Facebook ou aqui no youtube.com/emersonbz, independente de onde você estiver assistindo. Você vai aprender agora um jeito muito legal para que você acabe com essa ansiedade e consiga realmente ter muito mais controle sobre os resultados futuros do seu negócio. Seja no departamento de vendas, seja em qualquer departamento, em qualquer área da sua empresa. Isso não é incrível? Eu sei que é. Então, vamos lá, presta atenção. Eu vou te dar um exemplo para a gente começar a contextualizar o que eu chamo de tarefas de impacto. Bom, o princípio-chave que está por trás das tarefas de impacto é o princípio da alavancagem, né? Ou seja, a realização da nossa meta-foco é como a gente tentar mover um trem. É muito difícil. Então, quando você criou uma meta-foco na sua empresa, aquela meta que nós falamos na live da semana passada, aquela meta que é super importante, você tem um trem para movimentar. Então, como que você movimenta um trem? Vamos lembrar da escola? Vamos lembrar o que a gente aprendeu anos atrás aí na escola? Então, vamos lá, ó. Quando a gente estudou física, né, a gente estudou que trabalho é uma medida da energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Portanto, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Não é bem o trabalho em si que importa, mas como nós estamos fazendo o trabalho. Veja, nessa foto, se você for reparar aqui, ó, na porta do trem, tem uma senhora que ela está com a perna presa entre o trem e a estação, ok? Isso é uma situação real que aconteceu. Nesse momento, esse rapaz que está aqui olhando, ele podia tomar várias decisões, ele podia fazer várias coisas, ele podia fazer várias tarefas ali, né? Para tentar ajudar aquela senhora. Ele podia entrar em contato com a estação de trem, ele podia fazer um monte de coisas. Não sei ao certo quantas ele fez, só que eu sei qual foi a que deu o maior resultado, qual foi a tarefa de impacto. Se nós pensarmos que nessa situação que nós temos aqui, ó, essa senhora presa entre a estação, entre a plataforma e entre o trem, se nós pensarmos que nós precisamos criar uma meta-foco para resolver esse problema, qual seria? Na minha opinião, seria o seguinte: tirar a senhora de perigo, né, o mais rápido possível. Então, a situação atual, a senhora está em perigo, o que eu quero? Tirar ela de perigo o mais rápido possível. Nesse caso, é uma meta extremamente urgente. É uma situação que você tem que tomar uma decisão na hora. Então, como que eles conseguiram tirar essa senhora de lá? Olha que ideia bacana. Eles resolveram, todos eles, se juntarem, colocando as suas mãos no trem, e todos juntos começaram a colocar muita força, né? Muita força, muita força. A força somada de todas essas pessoas que estão aqui apoiadas no trem
fez com que houvesse o deslocamento desse trem, né? Então, aquela senhora foi resgatada. Se nós criarmos um paralelo para a nossa equipe de trabalho, para a nossa empresa, muitas das vezes nós temos problemas super complexos para resolver. Problemas como esse exemplo da senhora presa entre a plataforma e o trem. E como que a gente faz para conseguir resolver esses problemas? Engajando a nossa equipe para que toda a equipe tenha um único foco, um único objetivo. E com esse foco único, com esse objetivo único, todos se unem e todos empurram esse vagão para que então a meta, que neste caso era salvar a senhora, aconteça. Então, isso é a introdução, porque eu chamo de tarefa de impacto. Portanto, tarefa de impacto é a ação que você faz que ela impacta diretamente no atingimento da meta. Muito diferente dos indicadores de desempenho que fazem você olhar para trás, a tarefa de impacto, ela mostra que se você colocar força, se você usar o seu tempo para fazer aquelas tarefas, né, e movimentar a equipe para fazer aquelas tarefas, você consegue prever que o resultado será o deslocamento do trem, neste exemplo, e a retirada daquela senhora da situação de perigo. Então, para uma tarefa ser uma tarefa de impacto, ela tem duas características que são fundamentais. Primeira característica, essa tarefa ela tem que ser influenciável, ou seja, eu tenho que ter condição de fazer. Se eu crio uma tarefa de impacto onde o departamento do meu amigo precisa fazer, onde a empresa do meu amigo precisa fazer, dificilmente eu vou ter sucesso. Então eu tenho que criar uma tarefa que a minha equipe tenha condições de fazer, tenha condições de executar. Então por isso que ela tem que ser influenciável. E o segundo componente, ela tem que ser previsível, de maneira que se eu empurrar o trem neste exemplo, né, se eu colocar muita força para empurrar esse trem, eu consigo prever que o trem vai se deslocar, né? Então, esses dois componentes são os componentes que criam a tarefa de impacto. Agora, veja, no senso comum, é muito normal as empresas, os empresários, os gestores que nós temos pensarem da seguinte forma: vamos nos concentrar nos indicadores de desempenho, que são, por exemplo, resultados mensais, resultados trimestrais, resultados semestrais, volumes de vendas, e aí a gente fica tenso e espera pelo próximo relatório. É isso que acontece na prática, no dia a dia. Agora eu queria que você, que está aqui batendo um papo com o Emerson Bezerra, do administraçãonaprática.com, começasse a ter um novo pensamento. E qual é este novo pensamento? Concentre-se nas tarefas de impacto. Através delas, você pode influenciar e prever os resultados do que você estará fazendo. Se ainda não ficou muito claro, eu vou colocar para você agora um exemplo que talvez simplifique ainda mais esse conteúdo tão importante que eu estou querendo transferir para você gratuitamente, simplesmente pelo fato de que eu sei o quanto esse conteúdo pode ajudar você, pode ajudar a sua empresa. Escreve isso que eu estou te falando. Se você aprender isso, os seus resultados vão mudar. Então, para simplificar ainda mais, veja se fica mais claro agora, olhando essa imagem aqui. Como que é a dinâmica, né, de funcionamento das tarefas de impacto. Vamos supor então aqui que você tem uma meta estabelecida na sua empresa. E aqui você cria uma alavanca para essa meta, para fazer essa meta andar, para movimentar essa meta. Essa alavanca ela é chamada de tarefas de impacto. Por que ela é influenciável? Porque eu tenho que ter condição de empurrar essa alavanca. Como que eu empurro uma alavanca? Pegando as minhas mãos,
apertando essa alavanca para baixo, pegando o meu trabalho e fazendo as tarefas de impacto, pegando a minha equipe e fazendo as tarefas de impacto. Isso é o que nós chamamos de influenciável. É quando você tem condição, então, de empurrar a alavanca, de fazer as tarefas de impacto. De maneira que se você empurrar aqui, se você fizer, você consegue prever que o trem, que é aqui a representação da nossa meta, ele irá se mover, ele irá se deslocar. Portanto, você atingirá a sua meta. Ficou claro? Espero que sim. Se não ficou tão claro, volta o vídeo, assiste de novo, pensa, veja se isso tem sentido para você. Coloca aí nos comentários do Facebook, coloca nos comentários do YouTube, coloca o que você achou, coloca a sua dúvida, me manda a sua pergunta, conversa com Emerson Bezerra, porque eu estou aqui para te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Na prática, eu sei que isso funciona, porque eu já fiz isso várias vezes, com várias metas. E os resultados são muito, muito, muito bons. Portanto, encontrar a alavanca certa, né, que no caso é a tarefa de impacto, talvez seja o desafio mais difícil e mais intrigante da sua empresa. Talvez seja o desafio mais difícil para você encontrar aí dentro do seu time de trabalho. Só que, uma vez que você encontra qual é a tarefa de impacto, né, você vai ver os seus resultados se transformarem de uma maneira que você nunca viu na sua vida. Por uma coisa muito simples, não é mágica. Você vai parar de fazer as coisas simplesmente por fazer. Você vai começar a entender que tem um jeito certo de fazer. Existem as tarefas certas para você atingir uma meta. E essas tarefas certas, elas têm que ter duas características. Primeiro, eu tenho que ter condição de efetivamente fazer isso. Segundo, eu tenho que conseguir enxergar, se eu fizer isso, essa tarefa vai funcionar como uma alavanca, ela vai mover, ela vai deslocar a minha meta, ela vai fazer com que eu então atinja a minha meta. Eu vou dar um exemplo muito bom agora na prática para você de como isso funciona, para ver se clareia ainda mais a sua mente sobre esse assunto tão importante que eu estou dizendo aqui para você, tá bom? Para você dar simplesmente um refresco aí na sua cabeça, você deve estar pensando um monte de coisa agora. Então, antes de eu mostrar para você esse exemplo, só quero te convidar para acessar o meu site administraçãonapratica.com e baixar gratuitamente o meu novo e-book que chama-se As 14 Regras do Sucesso na Gestão. Esse meu novo e-book, ele foi feito baseado na minha experiência como gestor de negócios de mais de 15 anos, trabalhando em vários departamentos, como gerente administrativo, como gerente comercial, como diretor de marketing e vendas e como diretor executivo, ou seja, como CEO de empresa. Então eu procurei reunir de uma forma muito simples, muito objetiva, muito bacana de você ler. Quais são, na minha visão, os 14 pontos que você tem que tomar muito cuidado para que o seu negócio funcione bem, para que o seu negócio caminhe bem. Então você pode acessar agora www.administraçãonapratica.com e baixar agora. Você vai ver um campo lá com um desenho desse meu e-book e um campo para colocar seu e-mail. Você vai colocar seu e-mail, clicar lá no botãozinho e aí eu vou te mandar um e-mail, porque eu não mando spam. Eu odeio spam e eu não faço isso. Então eu vou te mandar um e-mail para você confirmar se realmente você quer se inscrever no site administraçãonapratica.com e receber o e-book. Você então vai abrir esse e-mail de confirmação da sua inscrição, que é gratuita, do seu cadastro, que é gratuito. Você vai clicar lá para confirmar. Feito isso, depois de mais ou menos uns 3 minutinhos, você vai receber um e-mail meu com um link para baixar gratuitamente o meu novo livro, As 14 Regras do Sucesso na Gestão. Perfeito? Show! Vamos por exemplo?
Vamos para um exemplo prático de como definir as tarefas de impacto. Nesse exemplo, eu quero trazer para você um case sobre uma engarrafadora de água para que você entenda com muita clareza o que são as tarefas de impacto que a gente já falou bastante neste nosso vídeo, ok? Então vamos lá. Uma certa empresa, depois de entender qual era, né, a importância de criar metas-foco, depois de entender qual que era a importância de você realmente criar tarefas que pudessem ajudar a empresa a atingir a sua meta-foco, eles se reuniram com o objetivo de tentar criar, né, as suas tarefas de impacto. E para isso eles tomaram como referência qual era a meta-foco. Então a meta-foco era a seguinte: aumentar a produção anual de água de 175 milhões de litros para 185 milhões de litros até o dia 31 de dezembro. Essa era a meta-foco, muito clara, bastante simples, dizendo de A para B até quando. Ou seja, eu quero ir de 175 milhões de litros para 185 milhões até 31/12. E qual foi a tarefa de impacto que eles criaram? Garantir a produção mensal de água. Agora eu quero te perguntar, isso é uma tarefa de impacto? Pensa um pouquinho sobre o que nós já falamos nesse bate-papo de hoje. Isso é uma tarefa de impacto? Bom, vamos lá. Ela é previsível? Bom, a produção mensal, né, ela é uma predição da produção anual. Lógico, se eu garanto que todo mês eu vou produzir X, eu sei que ao final do ano eu vou produzir a minha meta anual. Ok, então ela é previsível. Agora, ela é influenciável? Bom, o problema dessa tarefa, né, de impacto que eles sugeriram é a seguinte: a produção mensal de água, ela não é mais influenciável pelas equipes do que a produção anual de água, ou seja, o problema é o mesmo. Eu não tenho aqui, o que eu vou fazer para produzir mais água? Então isso não é uma tarefa de impacto. Simplesmente escrever, garantir a produção mensal de água. Tá? Tem que entender o seguinte: o que eu vou fazer para garantir a produção mensal de água, por exemplo, tá? Então aqueles líderes, eles foram questionados sobre as duas características de uma tarefa de impacto e entenderam que realmente não era uma tarefa de impacto porque ela não passou pelas duas análises, né? Ela realmente ela é previsível, mas ela não é influenciável. Tá bom. Então, nesse exemplo real, o que a equipe sugeriu foi identificar um indicador de desempenho diferente, ou seja, que possa avaliar com mais frequência do que a produção anual. Desta forma, continua sendo um indicador de desempenho e não uma tarefa de impacto, que tem que ser influenciável e previsível. Bom, eles foram pensar novamente qual seria a tarefa de impacto, então, para a produção mensal de água. Aí eles criaram uma tarefa de impacto que é a seguinte, né? Vamos, então, garantir a produção diária de água. Vamos lá de novo, você que está me assistindo, vamos ver se passa no teste. Primeiro, é previsível? Bom, a produção diária de água realmente é preditiva, né, em relação à produção mensal de água. Se eu sei que eu produzo X litros por dia, eu vou conseguir imaginar então que eu vou produzir X litros por mês e eu vou conseguir imaginar que eu vou produzir X litros por ano. Então, no aspecto de predição, né, realmente, ok, ela passa nesse quesito, mas vamos de novo no influenciável, né? O problema continua. A produção diária de água, ela não é mais influenciável pelas equipes do que a produção mensal. De novo, o que eu preciso fazer para garantir a produção diária de água? O que eu preciso fazer para garantir a produção mensal de água? A pergunta, ela é mais profunda, não é simplesmente, eu vou garantir a produção diária, vou garantir a produção mensal de água. Se eu garantir as duas, eu garanto a minha meta, que é aumentar a minha produção anual de água. Tá bom, mas o que será feito para garantir a produção diária de água? O que será feito para garantir a produção mensal de água?
Eu tenho certeza que você já viveu e vive isso que eu estou dizendo na prática. Muitas das vezes a gente cria, né, algumas ideias do que fazer, só que a gente não entra a fundo no que nós faremos para que realmente a gente atinja as nossas metas. E é exatamente o que a gente está conversando aqui. Depois de serem questionados, então, sobre o que você vai fazer para garantir a produção diária de água, o que você vai fazer para garantir a produção mensal de água, eles começaram a pensar. E nesse pensamento, eles começaram a falar o seguinte: bom, constantemente os turnos de trabalho, né, eles ocorrem com equipes incompletas. E muitas máquinas, elas são improdutivas. E eles começaram a entender o seguinte: esses são os dois pontos principais que nos impedem de produzir mais água. Agora sim, estamos começando a investigar o problema. Então, para que eu consiga garantir a produção diária de água, para que eu consiga garantir a produção mensal, eu tenho que entender o seguinte: o que eu preciso fazer para produzir mais? Aqui eles já começaram a entender que eles tinham dois problemas. Primeiro, eles tinham equipes incompletas. Então, eles precisavam de equipes completas para conseguir produzir mais. E segundo, eles precisavam de máquinas boas, de máquinas funcionando corretamente. Portanto, eles precisavam fazer manutenção preventiva para que as máquinas estivessem aptas para trabalhar. Note a diferença então. O indicador de desempenho que nós comentamos, que é aquele retrovisor, é o olhar para o passado. O indicador de desempenho, ele mede o passado, né? Então, você não vai ter garantia nenhuma de que você vai conseguir esses bons resultados ou melhores resultados no futuro, porque você está olhando para trás. Agora, a tarefa de impacto, ela faz você olhar para frente. Por quê? Ela é previsível, ela mede algo, ou seja, ela mede a tarefa que você está fazendo, que leva ao alcance da meta. E ela é influenciável, ou seja, ela é uma tarefa que você mesmo pode fazer. Portanto, um indicador de desempenho é a produção anual de água. E uma tarefa de impacto, nesse caso, foram criadas duas, seriam as seguintes: o percentual de turnos com equipes completas e o percentual de conformidade com a manutenção preventiva. Eles entenderam então que para que a produção anual de água acontecesse da forma como eles precisavam, né? Ou seja, para que eles atingissem esta meta, eles iam precisar fazer duas tarefas de impacto muito importantes. A primeira, elevar os turnos com equipes completas de 80% para 95%. No cálculo que eles fizeram, se eles elevassem de 80 para 95, isso já ia dar um impacto muito interessante na produtividade de água. E segundo, elevar o percentual de conformidade, né, das máquinas com manutenção preventiva de 72% para 100%. Ou seja, eles precisavam fazer manutenção preventiva em todas as máquinas para que eles garantissem que eles tivessem máquinas prontas e boas para funcionar. Dessa maneira, eles criaram clareza, e aqui a mágica começa a acontecer. Pegando na primeira live que a gente falou sobre o tema, né, que a gente discutiu sobre a criação de uma meta foco, ou seja, qual que é a meta mais importante da sua empresa. E a gente explicou que não adianta você querer fazer um monte de metas ao mesmo tempo, porque não dá certo. A gente recomenda que a gente trabalhe no máximo 3 metas por vez. Por quê? Porque as pessoas têm muito trabalho, as pessoas têm muita coisa para fazer. O ideal é, além de todo o trabalho diário que as pessoas têm, de todo o volume de trabalho que elas têm, escolha uma meta muito importante por vez. Então, qual é a meta foco que eles criaram? Aumentar a produção anual de água de 175 milhões de litros para 185 milhões de litros até 31/12. A meta está perfeita, ela é simples, ela diz de A para B até quanto? O que eu quero fazer? Aumentar a produção de água. Tá. Onde eu estou hoje? Estou em 175 milhões de litros de produção. Tá. Onde eu quero ir? Eu quero ir para 185 milhões de litros. Tá bom. E quando você quer chegar lá? 31/12. Beleza, a meta tá bacana. Aí a gente tem então a meta. Temos um indicador de desempenho, que ele mede
O passado, ele mede o que já aconteceu. Produção anual de água, de quando? Do ano passado. Qual foi? 175 milhões de litros. Tá bom, esse é o meu indicador de desempenho. Legal. E quais são as tarefas de impacto? O que eu vou fazer? O que a minha equipe vai fazer? O que a empresa vai fazer para atingir a meta? Aí eles criaram duas. O percentual de turnos com equipes completas, que ia ter que subir de 80% para 95%. E o percentual de conformidade com a manutenção preventiva das máquinas, que ia subir de 72% para 100%. Dessa forma, ao criar tarefas de impacto, você cria algo que você pode fazer, que está sob o seu controle fazer, que vai te levar ao alcance da sua meta. Certamente, os líderes daquela planta, né, eles já sabiam da importância de operarem com equipes completas e da manutenção preventiva, né? Mas apesar disso, por que eles não estavam agindo adequadamente? Por que você acha? Por que às vezes você sabe o que tem que fazer e você não faz? Simples. Porque é muita coisa que a gente tem para fazer e a gente perde o foco com muita facilidade. Portanto, daqui vai o meu apelo para você. Ao invés de tentar fazer um monte de coisas, nota 8, tente fazer poucas coisas, nota 10. Então, ao invés de querer escolher um monte de metas para fazer ao mesmo tempo, escolha poucas, no máximo 3, no máximo. Preferivelmente uma por vez. Então, escolha uma meta importante, além de todo o trabalho das urgências do dia a dia, que não é fácil para ninguém. E capricha para fazer bem feita essa meta. E depois você vai fazendo a segunda, a terceira e por aí vai. Lembra, você pode estabelecer metas por períodos curtos. Você não precisa ter uma meta para realizar no ano. Você pode ter uma meta para realizar em 3 meses. Concluiu? Cria uma outra para realizar para os próximos 3 e por aí vai. Tá? Dessa maneira você irá em direção ao sucesso. Bom, este foi mais um conteúdo do administraçãonaprática.com feito pelo Emerson BZ gratuitamente para você. E eu espero de verdade que você tenha gostado muito desse conteúdo e que ele seja muito útil para a sua vida. Acesse administraçãonaprática.com, conheça quem é o Emerson BZ, leia os meus posts, acesse os meus vídeos e se você gostar, curta e compartilhe à vontade com os seus amigos. Isso vai me ajudar a cada vez mais espalhar essa mensagem da boa administração para que nós possamos reverter a estatística que nós temos no Brasil. Hoje temos mais de 19 milhões de empresas no Brasil. Dessas empresas, 95% praticamente são micros e pequenas empresas. E dessas empresas, 85% acabam fechando as portas em 3 anos de atividade. Imagina o impacto que isso é para a sociedade como um todo. Dinheiro jogado no lixo, pessoas que entram no trabalho acabam ficando sem emprego, a gente acaba não melhorando nada. Então, se a gente melhorar a fonte, que é a administração dos negócios, a gente pode mudar essa estatística. Então, quanto mais gestores souberem administrar bem, quanto mais empresários souberem administrar bem, a gente melhora os resultados das empresas e a gente muda essa estatística, de maneira que a gente possa construir uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, através da boa administração. É isso que eu acredito. Acredite na administração. Abração do Emerson BZ. Espero que você tenha gostado dessa live diferente. Deixa seu comentário aí no Facebook, curta, compartilhe. Deixa seu comentário aí no YouTube também, curta também o vídeo, compartilhe para os seus amigos. Esse é o meu pedido para que mais pessoas sejam impactadas pela mensagem do Administração na Prática. Tá bom? Um abraço e até a próxima!